Flá de France, Luísa, Casita Mexicana, R. Junqueira Acessórios, Conversas com o Tempo, que delícia, vamos conversar com o tempo, a Eide, a Físio, Luciane Bittencourt, a Elis de Burgos, que muy pronto me voy a Burgos. Muy pronto. Buenas tardes, Casita Mexicana, que passa? Olá, Conversas Tempo com Tempo, Adriana Bulamar, que a Paula, a Com Duarte, querida, Rafaele, bem-vindos nessa super live do Sermão Dominical. Né? Todo domingo estaremos juntos aqui nessa super live para nos alinharmos com todos os planetas, com todas as reflexões, com todos os números possíveis e inimagináveis, para que tenhamos uma semana mais tranquila. Estamos com o Sol entrando no signo de Aquário, justo hoje, dia 19, que é o arcano do Sol no tarô. A gente entra com um Sol lindo e maravilhoso nesse signo tão futurista, tão excêntrico, tão intelectual, tão distante, tão coração frio, tão criativo e tão cheio de rótulos, né? A gente tem muito rótulo, e isso, Aquário, ele é o rebelde sem causa. E o rótulo? Não. E falo como uma aquariana, que eu gosto de dizer. Eu tenho 6 planetas em Aquário. Sempre escutado de muitos astrólogos que eu não sentia. Oi? Como que eu não sinto? Acontece que o mundo de Aquário, ele é muito grande. Ele é imenso. A casa 11 do vosso mapa é uma casa gigante, que muitas vezes a gente não consegue nem conectar com ela. Oi, Márcia, arquiteta Van Magalhães, Suzana J. Ferreira, sejam todas e todos bem-vindos com esse Sol em Aquário nessa live inspirada por essa aquariana que vos fala, que eu nunca tive um apelido. Eu não gosto de rótulo. Rótulo não é muito comigo. Mas quando eu escutei que eu não sentia, eu fiz o que Aquário, onde a gente tem Aquário e a nossa casa 11, eu fui atrás de respostas. Eu sou frígida? Eu não sinto? Como assim eu não sinto? É isso, é que a consciência, ela é tão magnânima, a gente pode ser tão criativo, onde a gente tem Aquário, que nem sempre a gente consegue expressar. Esse é o problema de Aquário, que nem sempre ele sente-se autorizado para expressar o que ele primeiro pensou e depois chegou no coração. Aquário, ele é regido por Urano. O ar está congelado aqui na região que eu moro e em toda a Espanha, está gelado o ar. Não é só o ar. Hoje de manhã eu saí com o meu cachorro, senti a ponta do meu nariz, parecia que ia quebrar, tão duro que estava. Isso é Urano, isso é o gelo de Aquário, pelo menos aqui no hemisfério norte, enquanto no hemisfério sul está muito calor também, e muita água,
né? Mas Urano, ele tem esse lado de trazer para o aquário um mental. Ele vai pensar. E ele vai pensar em todas as possibilidades. Porque essa é uma característica de aquário. Tem normalmente uma forma de pensar diferente dos outros signos. Grande parte dos aquarianos, grande falo por mim também, precisa se abrir, como uma flor de lótus. Até soltar o pensamento fixo, que é do meu jeito, custa um pouco. Mas quando o aquário ele já trabalha esse lado, ele medita e ele repensa e ele medita porque ele também é regido por Saturno. Saturno rege Capricórnio, Capricórnio está atrás de Aquário, então já tem uma restrição natural, e Saturno também rege o signo de Aquário. E tem um lado que precisa ser responsável, sim, porque aquilo que você começar em Aquário, você vai ter que levar até o fim. E por isso que muitas vezes o Aquário tem medo de assumir uma responsabilidade e ficar preso. Isso não vai com Aquário, porque Aquário gosta da liberdade. Então, onde a gente tem Aquário, onde é a nossa casa 11, se prepare, porque a gente vai começar a ter muitíssimas surpresas e muitíssimas novas formas de pensar e muitíssimas novas conexões. O que é importante? Saber que precisa ter um espaço-tempo, eu chamo de caixinha, uma caixinha, que é um templo. Eu tenho um templo aqui. Então eu recebo uma informação, aí eu converso com os meus bichinhos, com a minha Arca de Noé, levo o assunto até a Arca da Aliança e depois eu respondo. Eu preciso desse tempo, eu preciso do distanciamento. E por isso que Aquário, ele deve ressignificar essa onda de que ele não sente ou que ele é frio. É que ele realmente precisa de um tempo. Virgem ascendente Aquário, pois é. Casa 8. Casa de Escorpião, né? E Aquário não é nada, absolutamente nada disso que eu estou dizendo, se ele não for amigo de Escorpião. Porque ele só vai ser livre no dia que ele fizer as pazes com o Escorpião, que ele transmutar questões antigas, questões que estão ali bloqueando o caminho dele. Muitas vezes o problema de Aquário é Escorpião ou a casa 8, né? E a casa 8 para um ascendente Aquário é Virgem. Ai, tem que ter regra. Aquário odeia regra. Tem que fazer tudo direitinho. Aquário odeia fazer o trabalho virginiano. Sério que eu tenho que fazer a fila para pegar uma senha? Eu volto amanhã. Amanhã eu faço. E aí ele tem um lado procrastinador, porque ele não faz amizade muito bem com Virgem. Esse é uma pedrinha no sapato do Aquário, é Virgem, mas ele tem que fazer amizade com Escorpião. Leão, ascendente Aquário, casa 7. As minhas relações, se não tiver química, não funciona. E a química, ela é fundamental para Aquário. Se não tiver química,
a gente não tem nem como continuar adiante, porque a gente não vai ter assunto. A gente não vai olhar para o mesmo horizonte. Como que Aquário vai estar numa relação se não tem química? Se não tem o mesmo horizonte? Se não é compreendido? Porque, como eu disse, o mundo de Aquário, ele é enorme. Ele coloca uma visão utópica, um pouco de salvador da pátria. Aí ele tem um pouco também desse lado visionário. Eu tenho um sonho, eu tive uma ideia. Mas ele vai ter que se dar com Virgem, ele vai ter que ser amigo. Se ele tiver uma ideia, ele vai ter que ser amigo de Virgem. Sim ou sim, ele vai ter que ser amigo de Câncer, casa 6, e ele vai ter que ser amigo de Virgem. Então, o problema é esse. E muitas vezes, com esse sem fim de coisinhas que tem que fazer, eu tenho que ler o livro inteiro, sério, mas eu já me informei, né? Quantos livros eu não comprei e falei, não, já tenho, já não é isso. Tem que ler até o fim. Mas eu não gostei do livro. Lê até o fim, você comprou? Não quero mais ler. Esse é um pouco do problema de Aquário, porque o Aquário ele é ansioso, né? Ele é um bicho ansioso. Ele não é nem representado como bicho, ele é representado como o aguadeiro. Ele é o aguadeiro do céu, que manda a água da sabedoria. Aí eu lembro um pouco de Moisés, né? Andando com aqueles que saíram do Egito. Aí vinha o maná que caía do céu e alimentava aquele povo. A visão muito aquariana, né? Do que te alimenta? De algo que cai do céu. E quantas vezes não é importante manter a fé, manter a esperança e fazer um trabalho útil em pró da humanidade. Isso é muito Aquário. Qual é a dificuldade? Expressar tudo isso. Não deve ser por acaso que eu fiz 3 cursos de oratória e acabei me transformando em professora de oratória. E estou até pensando no segundo semestre em dar um curso de oratória, porque a gente precisa aprender a se expressar, não só pintando, não só desenhando, não só escrevendo à mão. Eu adoro escrever à mão, adoro, né? Mas também falando, porque o complemento de Aquário é Leão. Como que o outro vai entender se eu não falo? Esse é o problema. Aquário tem a dificuldade de se expressar, porque é isso, ele entra nessa caixa cheia de bichinhos, essa arca da aliança. Aí ele tem um lado saturnino, vou, não vou, mas isso vai criar uma responsabilidade. Aí tem esse lado virginiano, não sei, vou ter que fazer tudo isso. Aí tem esse lado escorpião, mas eu acho que eu tenho vergonha de fazer isso, porque eu já fiz isso, já me dei mal, vou fazer de novo. Transmutar é a palavra que estamos sendo chamados neste exato momento para fazermos onde tenhamos Aquário. Naquele lugar do mapa e durante os próximos 20 anos, manter a consciência elevada, essas 2 ondas que representam Aquário, vai ser fundamental para você encontrar pessoas da mesma tribo, porque Aquário é tribo. Eu não tenho amigos, né? eu tenho tribos. E quando eu digo tribo, é porque eu tenho um grupo de amigos aqui, eu tenho um grupo de amigo lá,
aí eu tenho outro grupo de amigo aqui, aí tem outro grupo de amigo lá. Eu tô sempre com os meus grupos e chamo de tribo porque a gente é um nesse mundo aquariano. A gente tá junto, a gente entra na mesma oca e fica ali na oca, comemos do mesmo prato, comemos na mesma mesa e existe um respeito igualitário, porque senão eu tô fora. Se não há esse respeito, eu saio. E aí sim que tem esse lado outro aquariano, que ele sai e sai a francesa sem dar a mínima explicação e se afasta. E muitas vezes, se não é bem trabalhado este assunto, se afasta com raiva, se afasta de mau humor, que é um lado delicado de Aquário. Aquário, ele tem um lado bem delicado do mau humor. Por quê? Porque não. Por quê? Porque não. Por quê? Porque não. Como não sabe se expressar, como tem essa dificuldade desse Saturno aí, e esse pensamento que fica aqui para descer esse pensamento até o coração de Leão, precisa ter muita coragem, precisa ter muito valor. Por isso mesmo, a gente precisa começar a falar de Aquário, das infinitas possibilidades que sempre a mente aquariana tem, porque é chamado do signo projetos futuros. Então isso dá uma esperança que sempre tem uma outra possibilidade a cada um de nós. E também é o signo das viagens, das aventuras, da intuição, da conexão. Eu sou uma pessoa que de vez em quando chega uma voz. Já não me preocupo em justificar nada disso. E sempre pergunto, como é que eu posso servir, já que eu sou Aquário? E nesse servir, eu venho caminhando minha trajetória justamente aprendendo. E Aquário é isso, ele precisa aprender, precisa ressignificar e precisa transmutar sendo amigo de Escorpião. E por que vos falo tudo isso? Porque nós temos a Plutão em Aquário. Plutão que rege Escorpião. Plutão que é o profundo, que é o intenso, que pode ser a compulsão, que pode ser a intensidade, mas que vai rasgar a máscara de cada pessoa que não estiver em coerência, em verdade com a outra. Então se preparem com os vossos egos, né? Tira todo o cabelinho que pode incomodar, mostra a carinha como é, porque agora mais do que nunca, né? É como a conta dizendo aqui, é excelente observar. Observa. Quem é esse ser que está na sua frente? Observa. Vale a pena? Não sei. Então, antes de se queimar, né? Porque custa renascer, né? O pássaro queima, a ave fênix ela queima. E do último foguinho, aquele que parece que já tá tudo cinza, ela tem que encontrar uma força sobre-humana, é sobre-humano isso, e renascer. E o renascimento, ele é dolorido, porque ele vem pelo fogo. Então, esse fogo interno, ele vai mexer muito. Então, não deve ser por acaso que numa cidade chamada Los Angeles, nós tivemos um incêndio
monstruoso que derrubou tudo. E no momento que eu via, eu pensei, nossa, olha o nome da cidade, Los Angeles. Isso é uma coisa assim muito aquariana, esse Plutão em Aquário, trazendo a figura de novo de Lúcifer, porque ele é um anjo caído. Ele estava lá no céu e de repente começou uma briga, do nada começou uma briga, e ele lutando nessa briga, e todo mundo estava brigando, todos os anjos começaram a se rebelar. Isso é uma coisa muito aquariana, a rebeldia, né? Na hora que o povo começar a se unir e se rebelar, ninguém segura. Mas Lúcifer deixou que sem querer caísse a pedra esmeralda da sua coroa. E ele veio ao planeta Terra buscar a sua pedra esmeralda. E a pedra esmeralda caiu na caixinha de José de Arimateia, tio de Jesus, que estava em Glastonbury, na Inglaterra, dando início ao cristianismo. Isso são lendas do rei Arthur. Isso são lendas é a mitologia do Santo Graal. E aí começa toda uma história. Então, Lúcifer é aquele que vem buscar a luz. E o conhecimento que nós temos no planeta Terra, que são as leis herméticas de Hermes Trismegistus, estão marcados numa pedra esmeralda. Então, tem algo que vem do céu, esse Los Angeles, os anjos, e que traz uma revolução, que pode ser pelo fogo, pode ser pelo ar, pode ser pela água e pode ser pela terra. Não importa. Plutão entrou em Aquário. E a gente tem amanhã o encontro do Sol com Plutão. E temos também o início de uma era que, né, só orando muito, que é a entrada do novo presidente dos Estados Unidos, ao lado de Elon Musk, que é um cara que tem o poder de usar o mundo da comunicação a seu bel prazer. E Aquário é a comunicação. Então nós vamos ser afetados pelo ar, comunicação, pela terra, porque vão cair outros anjos do céu buscando essa pedra esmeralda. Teremos essa água do aguadeiro que será despejada, vai mexer nas relações, vai mexer nas emoções. E realmente, Adri, Leão com Aquário, eita relação difícil, porque precisa chegar a um comum acordo. E um dos dois, ou ambos, precisam passar pelo buraco da agulha. E passar pelo buraco da agulha significa, eu me curvo meu ego e vou nessa. Quando o Aquário ele tira o ego de cima, e Leão também, flui muito mais tudo. Mas nós veremos, infelizmente, uma temporada muito disruptiva a todo o planeta. Porque Plutão, ele rege Escorpião, né? E nada será como antes. Nenhum lugar é seguro. Eu vou para o alto da montanha. Você não sabe se vai mexer na terra. Plutão, ele vai por debaixo da terra. Plutão, ele está escondido em algum lugar. Nenhum lugar é seguro, nenhuma informação é segura. As mudanças sísmicas, elas estão acontecendo mesmo. O planeta vai passar por uma revolução mesmo.
de comunicação, de expressão. Mas a nível pessoal, o que é que a gente pode fazer? Né? Eu tá aqui falando de política, do desastre que vai ser tudo isso, da guerra da Ucrânia, do genocídio perpetuado na Palestina. Eu poderia estar falando aqui muitas coisas que só alimenta a Matrix. Pessoal, aquário é a Matrix. Muitíssimo cuidado em filtrar o que vocês leem, o que vocês escutam, não, porque tem um cara que fez um estudo. Aonde saiu esse estudo? Porque o que não falta é estudo. Não, temos um estudo agora que teremos um cérebro artificial, tá bom? Teremos um cérebro artificial. Talvez seja importante criar um cérebro artificial para quem tem tumor no cérebro, mas não para uma pessoa normal, não para uma pessoa que está sã. Porque a pessoa que está sã, ela tem que aprender a se concentrar, ela tem que aprender a filtrar, ela tem que fazer o trabalho escorpiano de mergulhar naquela água, ver onde está a sujeira, ter forças para subir e transmutar através de uma nova ideia. Porque o passado não pode nos representar, porque nada será como antes. Como se não bastasse, o ponto zero de Aquário está tocando-se de alguma maneira num sextil, que é algo positivo, com o 0 grau do signo de Áries, que vai recebendo o nó do norte em Peixes. Está ali, entre o grau 0 e o 29 de Peixes, dizendo: inicia-se um período onde a nossa bússola, o nó do norte, avisa que precisaremos sim ativar a capacidade do eu sou. Eu sou. Eu sou o quê? Não sei, eu sou. Eu sou eu. De uma forma intuitiva, Peixes, de uma forma espiritualizada, Peixes, de uma forma criativa, Peixes, Aquário, de uma forma onde meus valores sejam revistos. Vênus em Peixes entra em Áries, volta para Peixes. Mercúrio, que entra no domingo que vem em Aquário, vai para Peixes e depois vai para Áries e volta para Peixes. Netuno, que dia 30 de março sai de Peixes e pisa em Áries. E esse grau 0 de Áries também vai receber a presença de Saturno. Quem é você? E como reequilibrar o próprio karma? Como eu faço o desapego do karma? Matando a voz do ego. Realmente querendo passar pelo buraco da agulha e saindo como a capa do disco do... Ai, não é Led Zeppelin? É Led Zeppelin. Acho que é Led Zeppelin. Não é Led Zeppelin. Que ele tem uma agulha, aparece um fio. Pink Floyd. Começa com uma linha branca, passa pela agulha e do outro lado sai o prisma das várias cores. Esse é o nosso momento. A gente está pronto para ativar o eixo cardinal da nossa vida, de ter coragem de ir para um novo ciclo, para uma nova etapa de vida. Pink Floyd, é esse mesmo. Para começar uma história nova desde o eu sou. Aí a grande pergunta: quem é você de verdade?
Quem é você de verdade no meio da multidão? Quanto que você entende sobre empatia, sobre colaboração, sobre eu vejo você? Não vou ficar passando a mão na sua cabeça, alimentando ali a pena, não. Mas eu vou falar, olha, é o seguinte, o caminho é esse, vai por aqui. E não porque eu estou dizendo, porque aquário tem que ter a obrigação, onde a gente tem aquário, do autoconhecimento. Nesse momento, o autoconhecimento ele é fundamental na nossa vida. Porque senão a gente não vai ter essa coragem, essa ousadia de ser uma voz que vai se unir com a multidão. Então, muito tempo atrás, nos estudos da Cábala, nos ensinaram, é preciso que 144 mil pessoas estejam na mesma frequência para darmos o salto quântico. Talvez será esse momento do salto quântico? Esse é o momento da gente mudar a nossa consciência? Mas onde estão os 144 mil que não estão ali discutindo na polaridade? Muitíssimo cuidado com o rótulo. Aquário não leva rótulo. Ele até tem um monte de rótulo. Até falam um monte sobre aquário. Mas aquário, quando ele entende o que é o aquário, que essa água que cai do céu, que essa pedra esmeralda que a gente veio buscar, que esse aguador que veio através de Urano trazer a sabedoria divina para o planeta, com responsabilidade saturnina, vai para uma outra dimensão. Mas é preciso ver a humanidade como uma só, sem distinção, sem discriminação. Enquanto tiver uma gota de discriminação ou polaridade, você não vai ter as duas ondas aquarianas fluindo em uma boa frequência. Lembra, são duas ondas como é representado o aquário. Com quem que você tem uma boa onda? Eu tenho uma boa onda com a Helena. Eu tenho uma boa onda com tal pessoa, né? A gente precisa ter essas boas ondas entre algumas pessoas. Eu tenho alguns amigos, assim, de 14, 15 anos, que quando a gente se vê, é isso. A gente é como se tivesse se visto ontem. E ambos são de aquário. E a gente tem essa amizade de torcer um pelo outro, mesmo que cada um esteja numa vibe. Pois é, Vanessa, pois é. Isso vai ser muitíssimo importante. Acho que eu já até fiz uma live sobre isso. O como existe, até no meu... Eu fiz inclusive um podcast com a Márcia Knusser sobre esse tema. Em breve está no ar aí o podcast, o Pode Ressignificar, que é as crianças. Porque a criança nasce, ela já nasce com uma tecnologia. Aqui no dia de Reis, no dia 6 de janeiro, assistindo as crianças pela televisão, recebendo os Reis Magos, que aqui tem toda uma festa, todos eles pediram algo tecnológico. Mas e aí? Conhece uma galinha ao vivo? Não, conhece a galinha no supermercado, morta. Né? Põe o pé na terra? Não pode pôr o pé na terra. Não, o pé na terra não pode pôr. Então, existe sim, pelo menos da minha parte, por isso que um dos trabalhos que eu faço com a Márcia é justamente esse, é que a gente precisa dar conhecimento para as crianças. Precisa tirar um pouco essa matrix que acelera o pensamento. São crianças aceleradas, elas não têm o tal do TDAH. Elas simplesmente encontraram um mundo onde tudo já é tecnológico, onde tudo já é
preparado. E a criança está lá, ela está o dia inteiro no computador, na televisão, no tablet. Ela está lá, ela está sendo super estimulada. E qual que é o problema da era de Aquário? A expressão. Então, esse sentimento limpo das crianças é realmente um tema que será muito importante pelos próximos 30 anos, porque o lado oposto de Aquário é Leão. E Leão é a nossa criança também. A criança que se permite descer no playground, mudar de humor e brincar com outras crianças também, né? Mas nós teremos aí um período de 2025 que eu tenho estudado muito todos os trânsitos e eu vejo como um ano ponte. Urano vai para Gêmeos, volta para tudo. Netuno vai para Áries e volta para Peixes. Saturno vai para Áries e volta para Peixes. Então a gente tem esses transpessoais que eles estão dizendo: seja consciente que nada e absolutamente ninguém deve ser como antes, que tem que ter uma mudança dentro de nós, libertando todo e qualquer rótulo, todo e qualquer significado que a Matrix imponha, porque o que vai desejar a Matrix? Que a gente esteja um contra os outros, que haja a mesma polaridade, porque então o terceiro caminho, o quarto caminho de Gurdjieff vai começar a aparecer de novo. Enquanto a gente estiver na polaridade, a gente não vai ver os caminhos alternativos que vão estar chegando, que vão estar aparecendo. Os novos gurus, as novas seitas, os novos mestres. Claro que vai aparecer guru de tudo que é tipo, né? Mas aí eu lembro de Krishnamurti. Krishnamurti, ele tem uma frase que eu gosto muito: é um sinal de doença você tentar se encaixar numa sociedade. A pessoa que tenta se encaixar numa sociedade doente não deve estar bem. E ele nunca quis criar nenhum tipo de escola esotérica e deixou uma escola esotérica. Tem ali uma linha de pensamento de Krishnamurti. A eubiose, a gnose, que é tudo de bom, mas não tem um guru. O conhecimento não precisa de um guru. Muitíssimo cuidado com esse Netuno em Áries de querer seguir o guru. Todos nós somos mestres um dos outros. Eu tenho várias mestras e mestres, eu tenho várias pessoas que eu sigo, tenho vários professores, mas dá o lugar de mestre, de guru, eu fico com Cristo, já estou feliz. Para mim é o ser mais coerente que passou na face da Terra, porque pelo menos ele, aquilo que ele dizia, ele fazia. O resto, não sei. Pelo menos assim, não tenho uma lucidez muito mental para ficar buscando outros. Gosto de Yogananda? Gosto. Mas gosto muito do Cristo, né? E cada um vai seguir o seu caminho espiritual. E cada um vai buscar o seu mestre. Mas cuidado, e volto a repetir aqui, de ficar preso no que o guru está dizendo para você fazer. Você tem que ser livre. Plutão em Aquário por 20 anos. Ninguém pode te tirar a tua liberdade de ser quem você veio ser, a forma que você tem de pensar, os seus pensamentos excêntricos. Ninguém pode tirar essa parte tua. Ninguém. Urano entrando em Gêmeos, Urano rege Aquário. Como que você vai ter a mente controlada por alguém? Impossível. Pode ter uma guerra fria? Pode.
pode ter tudo isso aqui censurado? Pode. Outro dia eu fui subir uma foto de uma senhorinha oferecendo uma maçã, né? E eu pensei naquelas senhoras do caminho de Santiago de Compostela, que às vezes oferece um figo, uma maçã. Isso talvez já nem tenha mais. Mas não é que tiraram a foto? Falei, gente, né? Não, isso não é verdadeiro. Olha a coisa da inteligência artificial. E não porque tem ali uma conotação feia, mas é que a inteligência emocional, a inteligência artificial, ela não tem inteligência emocional. E isso, pouco a pouco, sim que vai minar a nossa criatividade. Pouco a pouco, toda essa matrix grande que nós temos, que cada vez vai ficar mais grande, mais feia, vai tirar a beleza da sutileza. Plutão em Aquário, Sol em Aquário, dia 29 de janeiro, Lua nova em Aquário, domingo que vem Mercúrio em Aquário. Como que alguém pode te tirar a liberdade de expressão? Agora, cadê a coragem de expressão? Cadê a coragem de fazer uma pequena loucura, né? Cadê a coragem de assumirmos o que nós não queremos mais ser? Quem é você de verdade? E eu não preciso bater no peito aqui nada. Aqui entrou aqui Damian Mayoliski Holidays. Nós vamos em maio conhecer Andaluzia. Temos o grupo das mulheres lindas e maravilhosas que encontraram o seu chamado interno e vamos do dia 2 a 11 de maio conhecer Andaluzia através de uma empresa especializada em Andaluzia, Mayoliski Holidays. Sigam essa página, vocês vão gostar muito dos roteiros que eles apresentam. Isso é Aquário, eu sinto a força da Mãe Terra aqui na Andaluzia, onde eu moro. Olha que lindo! E cria um projeto. Como é um projeto tão autêntico, tão verdadeiro, tão sublime, ele rola. E Aquário é isso, projetos futuros. E é um ideal, tem um ideal por detrás, que é dar a vida a essa região de Andaluzia, que ela é maravilhosa. E é uma região que é muito histórica, porque aqui conviveram em paz, as três grandes religiões, a judia, a cristã, a católica e os moros, que são os árabes. E deixaram uma construção maravilhosa. Essas construções alimentam o Aquário. O Aquário ele é um tipo de um arquiteto. Então vejam como que a gente pode ir do mundo ao outro, da inteligência artificial e terminar em Granada, olhando o pôr do sol e saindo da Matrix. Isso é Aquário. A gente tem que sair dessa Matrix, ter um plano B, ter um plano C, ter outros horizontes, estudando, aprendendo, conhecendo, buscando, compreendendo qual que é a sua casa de Aquário, porque ali está Plutão. Às vezes pega 2 casas, mas já vai ativando uma casa. Entender a casa 8, entender a casa de Escorpião, porque a gente vai precisar transmutar a nossa energia. Transmutar para não ficar olhando para trás e não virar estátua de sal. Eu vou cansar de falar isso, porque já chegou o tempo da gente repetir o mesmo padrão. De acordo com a história, a última vez que passou Plutão em Aquário foi a Revolução Francesa. Ai, não tem pão!
Ah, então vamos comer croissant. E aí? Também não tem croissant, não tem madalena, não tem nada. O que a gente faz? Uma revolução. E o que saiu dessa revolução? O mundo industrial. E hoje a gente está até aqui de tudo que é indústria deixa de resíduo junto à mãe natureza. A gente vê o sobreesforço de quem trabalha para te mandar uma blusa que custa talvez 3 euros. Ah, baratinha, comprei do chinês lá, baratinho. E quem está lá trabalhando? Isso é aquário. Aquário ele vai começar com Plutão em aquário a mostrar capas da sociedade que a gente não vai gostar de ver. E Urano vai dizer, viu? Tá vendo aí esse canal de televisão? Verdade que não está te acrescentando nada? Comece a estudar outras coisas. Então vem uma grande mudança, e essa mudança ela tem muito a ver com a nossa expansão de consciência. Aquele que pensa de uma maneira diferente, ele pode acompanhar todo esse movimento. Aquário necessita liberdade. Aquário necessita de tempo para pensar. Aquário necessita refletir e reflexionar. Aquário necessita experiência, mas não é todo aquário que tem coragem de se abrir como uma flor de lótus para mudar a consciência. Como nada é por acaso, amanhã nós veremos a posse do novo presidente da República nos Estados Unidos. E começará todo um novo movimento planetário. E é o dia que o Sol encontra Plutão. Madre mia! Parece que foi uma escolha, né? E tudo combina. E aí a gente vai vendo os poderes subindo no poder, que são outros poderes. Mas aquilo que não tiver bom, de acordo com a primeira frase da Constituição dos Estados Unidos, será cortado. E a primeira frase da Constituição dos Estados Unidos diz: nós, vírgula, o povo. Veremos coisas, veremos, assistiremos. E por isso precisamos ser concentrados e inteligentes, um pouco freak como é o aquário, um pouco diferentão como é o aquário, para justamente não entrar na onda do que seguir, porque agora mesmo não tem que seguir ninguém, agora mesmo não tem que fazer nada. Até porque essa semana nós temos muito que pensar com o Mercúrio fazendo no dia 23, Mercúrio que está saindo de Capricórnio, uma oposição a Marte retrógrado em Câncer. A gente precisa ter muita paciência para reescrever a nossa própria história. Todo mundo tem uma história, todo mundo saiu da água de Câncer, não teve como, a gente teve que passar dentro de um útero materno, dentro de águas matriciais. A gente teve uma história de lar e família, mas a gente tem que ressignificar. A gente pode reescrever a nossa história. E nesse mesmo dia, Mercúrio faz um trígono positivo com Urano no final de Touro. Sim, ele está retrógrado. Ele vai parar o movimento de retrogradação no dia 30 de janeiro.
Claro que eu posso ganhar valor se eu pensar de uma maneira diferente. Se abram, usem essa semana, procurem visualizar a flor de lótus se abrindo. Deixe a mente se abrindo. É um renascimento. Vai ficar gravada, Aninha, vai ficar gravada. É um renascimento a todos nós, é uma ressignificação das histórias que nós nos contamos, do que a minha mãe me fez, do que o meu pai me fez, do que o meu tio me fez, do abuso que eu sofri. Eu vou precisar ser amiga de Escorpião. Eu vou precisar passar pela transmutação. Eu vou precisar fazer essa morte do ego, a morte de uma história, para poder renascer e regenerar. Eu acho que é uma regeneração que a gente tá passando. E Mercúrio fazendo trígono com Urano, dos nossos valores. Você tem valores dentro de você. Você tem coisas boas dentro de você. Você é do bem. Então já é um valor pessoal, não é? E nós temos também, no dia 25, a Vênus, que está em Peixes, fazendo um trígono a Marte em Câncer. Procura ser mais gentil consigo mesmo. Procura ser mais gentil com as suas histórias. Procura realmente ser amigo das águas de Escorpião para transmutar o que você já não quer levar, do que você entende de karma. Às vezes, uma família pode ser um karma. Se você nasce com os pais narcisistas, é um karma. Você nasce com uma mãe louca, é um karma. Mas chega um momento que a culpa não é do outro. E não existe culpa. Existe a vontade de ativar novos valores, mais autocuidado, mais amor por si mesma e para tudo que vem pela frente. Netuno em Áries, Saturno em Áries, Nó do Norte em Peixes, Vênus em Áries, Mercúrio em Áries. A gente não vai poder ser o mesmo. A gente não vai poder carregar esse peso na mochila. Não vai dar certo. E no dia 27, eu espero estar aqui de novo no próximo domingo com vocês, com o sermão dominical. Teremos a entrada de Mercúrio no signo de Áries. E quem ele vai encontrar no signo de Áries? A Plutão. Você vai se contar as mesmas histórias, você vai se contar as mesmas e velhas histórias para você, do mesmo jeito, você vai reagir da mesma maneira com as suas relações, você vai responder do mesmo jeito. Cuidado com essa reatividade, porque Escorpião, ele é reativo, hein? E Plutão, ao lado do Sol, pode ser bem reativo também. Falou, levou. Ainda mais dependendo do que você tem ali do outro lado em Leão, ou em Touro, ou em Escorpião. Falou, levou. E a ideia não é essa. A ideia, a gente não vai ser nunca amigo de Plutão. Eu acho que amigo do inframundo é bom se você souber fazer essa morte e renascimento. Eu entro lá no inframundo, vou acompanhado dos 7 anões, como a maçã, fico lá adormecida e de repente chega o príncipe cantado, dá um beijinho, eu vou renascer e aí os 7 anõezinhos vão ser os meus amiguinhos para sempre. O que eu quero dizer com isso? A gente pode até entrar em dias de bad, a gente pode até entrar em dias que a gente vai se sentir extremamente profundos,
Ontem, por exemplo, foi um dia que eu não queria falar com ninguém. Eu não quero falar, porque está profundo. É muito profundo isso. O que eu sinto agora é algo novo. E eu tenho que ser amigo da profundidade. E é uma profundidade sutil, mas que pode te levar para o inframundo. Esse é Plutão. Agora, conhecer a Plutão e entender o que ele está tentando ensinar vai ser fundamental, porque quando entra Plutão num signo, o primeiro que ele vai fazer é um caos coletivo. A gente já tem um caos aqui dentro da Europa de imigrantes, a gente já tem aí um discurso da direita, da esquerda, né? O que a gente faz com tanto imigrante? Pois é, mas eles também não têm o que comer lá. O que a gente faz com o povo? E o povo quê? E nós, o povo quê? Então já tem aqui a coisa assim, meio que direita, esquerda, tem aí uma luta que a gente já começa a ver os poderes subindo. A nível pessoal, procure ser uma pessoa melhor a cada dia nas suas relações. Procure ser verdadeiro, procure ser autêntico, procure ser genuíno. E como a Adri falou anteriormente, procure estar com o sentimento da sua criança limpo. Às vezes um pouco daquela inocência é importante. Agora, nos próximos dias, evitem lugares fechados, evitem as ruas escuras, evitem irem a lugares que podem ter muita gente. Não estou dizendo que vai passar nada, mas é bom evitar. Né? A configuração do céu não é a mais bela para a gente poder estar ali, vou andar naquela rua escura. Não vou pela rua escura. Vou chamar um táxi, Uber, para na frente de casa. Evitem, tá? Porque agora vão aparecer os Los Angeles que caíram na Terra. E nem sempre possuem a pedra esmeralda e nem sempre possuem um propósito, né? E é isso, gente. É isso, amo a minha casa e não quero sair. Mas a gente precisa dar cara para a luz. Se não tiver luz, a luz apaga. Vai lá e acende a luz. A luz apaga, vai lá e acende a luz. Não se isola, porque aí é o lado negativo já do Plutão em Aquário. Lembra que eu falei no início da live? Aquário tem um rótulo que é distante. Esse distante não significa solidão. Ele é distante porque ele precisa pensar e meditar. Ele precisa refletir. E como é um mundo tão grande aqui dentro, né? Porque cada ser humano é um mundo, nem sempre não consegue expressar, né? Então, aí é a coisa assim. Eu lembro meu primeiro namoradinho, a gente saía assim meio que de mãozinha dada. Eu entrava muda e saía calada. Não conseguia falar nada. Eu fui um namoradinho assim, não tinha nada, não tinha assunto, porque eu não estava preparada, não tinha o preparo que eu tenho hoje. E por isso Aquário tem a obrigação, e onde a gente tem o Aquário, de abrir a mente como uma flor de lótus, estudar sobre si mesmo, estudar seu mapa, estudar alguma coisa que acrescente. Já estou fazendo um TCC, vai lá e faz. Estou estudando sobre o amor, vai, faz. Que eu estou como uma senhora que eu atendi outro dia, ela tem 72 anos e ela está feliz porque ela está estudando agora inglês. E ela disse, agora eu posso viajar. Sempre sonhei para ir para a Inglaterra e agora eu vou, porque eu estou estudando inglês. Eu falei, isso?
Falei, aí ó, Plutão em Aquário, ela tá indo pelo caminho certo, abrindo a mente, estudando, para querer conhecer um lugar que ela sempre quis ir. Não é legal isso? Mas não é fácil nas relações. Não é fácil as relações. Mas enfim, eu espero ter deixado aqui no sermão dominical, né? Reflexões profundas, reflexões que possam nos ajudar a compreender Aquário fora do rótulo que tem, né? Não, porque Aquário é tecnologia. Aquário não é amigo de Virgem. Para entender tecnologia, colocar o ser humano na tecnologia, ele vai ter que aprender um monte de coisa. Aquário tecnológico? Sei não. Eu no home office vivo, mas tudo isso de inteligência artificial, né? É muita coisa. Então é isso. É isso mesmo, anjo ibérico. Ai, é o nome, anjo. Anjo ibérico. Acabei de falar dos anjos. A gente precisa gostar de estar consigo, mas isso não é viver em solidão. É estar consigo. É a solitude. Solitude é uma coisa e solidão é outra. Aquário, ele pode ser muito o ermitão do tarô. Muitíssimo cuidado com Plutão entrando em Aquário, com a frieza nas relações. Ative o seu lado aquariano, uraniano, dê um sorriso e pergunte: oi, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem. Não importa, faça a sua parte. Não importa o que as pessoas pensem. Eu sempre fui considerada meio esquisitona. Eu tive uma vizinha que um dia ela me chamou de excêntrica no elevador. Eu falei, nossa, que incrível que você me acha isso. Pelo menos eu não faço parte da bolha, né? Não estou presa numa bolha. E é isso. Fiquem fora dos rótulos. Procurem abrir a consciência. Procurem estudar, né? E agora nós teremos aí, né? É isso mesmo. Os recém-nascidos, quem vai nascer com Plutão em Aquário. Uau. Vão ter que aprender a abrir a consciência. Vão ter que trabalhar por um mundo melhor. Terão muito que aprender. Eu moro aqui na Andaluzia. Eu vivo aqui na Andaluzia. Eu vivo em Andújar, Jaén. Me encanta essa região que eu moro. Adoro essa. Tem o bairro judeu, tem o bairro árabe, tem a igreja de São Miguel do ano de 1500. Adoro tudo isso. Mas adoro também o meu país e adoro também poder viajar. Isso é Aquário. Ele é um pouquinho de cada coisa. Espero que eu possa ter ajudado, colaborado, que possamos ter aí a mente muito aberta durante toda a semana para ressignificar, revisar, reaprender e se concentrar para iniciar uma nova jornada que vai ser para o coletivo, mas também para nós mesmos, e que cada um possa trazer de si, de dentro para fora, o seu melhor. Não se prendam a rótulos. Não se prendam a rótulos, não se prendam a gurus. E vamos lá que tem um mundo novo começando, lindo, maravilhoso, cheio de gente bonita, elegante, sincera, que Aquário é o pensamento.
Se você vibra numa frequência, você atrai aquilo. Se você vibra noutra frequência, você vai atrair aquilo que está noutra frequência. Lembra, são duas ondas. Que as suas duas ondinhas, elas sejam flexíveis para você aprender a navegar pelo mundo de uma forma muito diferenciada e nas relações de uma maneira muito empática, né? Ai, graças, Cacita Mexicana, Suzana, Elis, Drica, gratidão, né? Vamos voltar a brincar de teatrinho, isso, gratidão MP Trecena, latidos e pincel, besaço, porra bonita. Eu me despeço com um beijo grande, fiquem com Deus, uma excelente e abençoada semana e vamos lá, que o mundo novo só está começando. Tchau, fiquem bem.